Bom dia, pessoal. Então, como eu não posso estar aí, que eu tô com um cortezinho aqui na barriga, eu decidi fazer um vídeo para explicar a minha parte do trabalho e tentar ganhar alguma nota. A minha parte fala sobre a hierarquia da sociedade egípcia, que era uma hierarquia aristocrática. O que quer dizer isso? Que o poder se concentrava na mão dos mais ricos. Até hoje em dia é assim, o poder se concentra na mão da elite. Então, nessa sociedade hierárquica, cada um tinha sua função, e ela era dividida em algumas funções que são elas, respectivamente: faraó, sacerdotes, os chefes militares, os escribas, o povo e os escravos. É bem parecida com a da Idade Média. Então, quem era o faraó? O faraó era o rei, era o deus absoluto. Ele era a sociedade absolutista, então todo o poder estava concentrado nas mãos do faraó. As leis, ele que regia, tudo isso ficava a critério dele. Ele tinha quase todo o dinheiro do povo. Dinheiro não. Ele cobrava os impostos e ia tudo para a mão dele. A decisão do faraó era feita hereditariamente. Então, o faraó tinha um filho, esse filho assumia o cargo quando ele morria e assim sucessivamente. Embaixo do faraó tinham os sacerdotes, que eram como se fosse o clero. Eles mexiam com a parte religiosa, cultural, faziam os rituais e essas coisas. Quando o faraó morria, eram os sacerdotes que decidiam quais objetos enterrar com o corpo do faraó e eles que organizavam tudo lá até a proclamação de um novo faraó. Depois, os chefes militares, que eram os caras que comandavam o exército. Eles zelavam pela segurança da população e tal. E eles eram cargos muito importantes, porque se eles não tivessem um exército bem organizado, eles mesmos corriam risco de vida e a população inteira. Podia ir tudo por água abaixo. Depois, os escribas. Naquela época era feita a escrita cuneiforme, então poucas pessoas dominavam a escrita. Quem dominava se chamava escriba. Eles registravam os fatos ocorridos e, como o professor explicou na aula, eles não descreviam o cotidiano das pessoas pobres, e sim das pessoas ricas, geralmente do faraó, porque tinha que escolher uma pessoa para representar toda uma nação. Até hoje isso acontece. Eles escreviam no papiro, nas paredes das pirâmides, tem várias imagens bem famosas, é só pesquisar na internet, e em placas de barro e pedra. Os escribas também mexiam com as finanças do faraó. Depois vinha o povo, que era grande parte do reino. Ele era composto por artesãos, comerciantes, lavradores e pastores. Eles tinham que trabalhar muito para sobreviver, como hoje em dia ainda é assim. E às vezes acontecia uma convocação para o povo, que era trabalho comunitário, mas na verdade era escravidão, que eles eram convocados para construir a pirâmide e outros monumentos grandes assim em nome do faraó. Não era opcional, eles não tinham chance de argumentar assim, se foi convocado tem que ir. Então era uma forma de escravidão para o povo, mas eles eram só sujeitos a isso às vezes morriam e não tinham que construir nada. E por último, na base da nossa pirâmide hierárquica tinham os escravos, que geralmente eram inimigos de guerra capturados. Os escravos, eles ganhavam só o suficiente para sobreviver, que eram comida e roupas. Não tinham salário nem direitos perante a lei que o faraó mandava. E esses escravos podiam ser torturados e ser submetidos a castigos, mas não tão graves quanto os castigos que os escravos brasileiros sofriam na época da colonização. Então, era assim que a sociedade egípcia era dividida e só isso. Semana que vem eu volto aí com vocês. Beijo, tchau.